Olá, meus amigos, tenham todos uma boa noite. Eu sou o Bispo Bruno Couto, da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Estamos aqui mais uma vez nesta noite, passando a mensagem do Reino de Deus para você. Esse programa, dessa reunião cristã, desse culto, que é aberto ao público, através da Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus. Nós estamos aqui passando a mensagem de fé, a mensagem de motivação, de edificação e purificação para a sua alma, para a sua vida, para a sua família, para a sua esposa, para seu marido, para seus filhos e todos que estão aí nesse momento. Meus amados, nesse momento que nós estamos aqui passando essa mensagem do reino, né, que está sendo transmitida pela Igreja Missionária Cristã do Reino de Deus, e depois fica aqui gravado. E também nós temos a TV Missionária Templo do Reino de Deus, que é a nossa fanpage também do Facebook. E nós temos também no YouTube a TV Brasil BR, a TV Brasil, que é o nosso canal no YouTube, que transmite todas as nossas transmissões das gravações aqui dos nossos cultos do Catedral da Fé, mensagem de fé, do momento com a palavra de Deus. E nesse momento nós estamos aqui passando essa mensagem para você, nesta noite, dia 1º de junho de 2026, já estamos no meio do ano, né? Outro dia foi comemorado aí, né? O Ano Novo e o Natal. O tempo passa, como Deus diz que aceleraria os dias, e o tempo passaria como as águas passam no mar. Então, estamos vendo aqui. Hoje nós temos um tema interessante aqui, né? Você que tem aí um tablet, um smartphone, um computador, um desktop, um notebook, né? PC que a gente chama, né? Tem um iPhone, um Android, né? Um celular, um notebook, um computador. Você poderá estar colocando aí o Biblioteca Online da Torre de Vigia e tem um texto do dia para poder estar acompanhando aqui com a gente. O texto do dia conosco aqui. Então, hoje a palavra devocional, a temática está no livro de Atos, né? O livro de Atos, capítulo, abrindo aqui para a gente aqui. E hoje nós temos dois assuntos a ser abordados. E esse assunto nós vamos discutir, colocar isso para que as pessoas ponham em prática na vida de vocês. E hoje, dentro das próprias igrejas, está existindo a discriminação dentro das próprias igrejas. Discriminação dentro das igrejas e a desunião entre famílias por conta das redes sociais. São dois temas que nós vamos abordar aqui, muito importantes. Então, hoje a temática da palavra de Deus está no livro de Atos, capítulo 14, versículo 22. Se você quiser anotar aí, é importante vocês anotarem esses textos bíblicos, até mesmo para depois a ler os textos bíblicos. O outro livro é Atos 14, 19. O outro evangelho das Escrituras Sagradas, tesouros espirituais da palavra de Deus, é Atos 14, 19. E depois Atos 14, 21. Né? Vocês podem anotar aí. Atos 14, 21, versículo 21 e 22, e o Atos capítulo 14, versículo 19. Pronto, vocês vão ler aí Atos, do capítulo 14, 19 ao 23, para fechar com chave de ouro, né? Mas a temática, vamos ver os que estão aqui, né, no Biblioteca Online da Torre de Vigia, e o comentário do dia, né, que a gente acompanha aqui. Então, o que é que acontece hoje? Você, que é pai, que é mãe, que é marido, que é esposa, que é filho, o que é que acontece hoje em dia com você? Será que você realmente convive com sua família dentro de casa? Pode deixar os comentários aí também, para quem possa estar participando com a gente, né? E essa participação, você vai estar interagindo conosco.
Então, será que realmente você se interessa pela sua família? Tem mãe aí, tem pai que fala com o filho pelo WhatsApp. O filho fica no quarto o dia todo e a mãe e o pai tá lá no lazer, em alguma coisa. Se o filho passa mal, mãe, pai, tô passando mal. Vai comprar o remédio. Tomei o remédio, não consegui. Vou te chamar o táxi para você ir ao hospital. É quem que vai acompanhar esse filho para ir para o hospital? Né? Quem é que vai estar com esse adolescente, essa criança? Às vezes tem filho que passa semana, não dá um abraço na mãe, não olha nos olhos, não dá um beijo. Porque o filho fica no quarto o dia todo, na rede social, ou então jogando esses jogos de RPG, né? Jogos de negócio de dragão, de cavaleiro. Quando não é isso, esses são esses jogos agora do Tigre, né? Que são negócio de ganhar dinheiro, de Pix, né? Então hoje, Satanás e seus demônios, ele tem provido enlaçar os jovens e até os adultos. Tem esposa que está em casa e o marido está ali de junto, ela está no celular e ele está no outro celular. Não estão juntos, os corpos estão ali, mas a mente e a cabeça estão em outro lugar. Aí são essas brechas que muitas vezes que acontece é que a esposa fica conversando com outros homens, o marido conversa com outras mulheres e acaba tendo o adultério e a traição, e a fornicação. E aí daqui a pouco acaba o casamento, aí larga a mulher para estar vivendo com o outro, ou a mulher larga o cara para viver com o outro. E um dos anticristos hoje que a própria palavra de Deus fala também está na rede social, nos aplicativos de rede social, que é o Facebook, o WhatsApp, o Instagram. E até mesmo os cristãos, algumas religiões, estão caindo nesse laço do vigário, que é de Satanás e seus demônios. E ainda assim, agora vamos para o segundo ponto, né? A questão da discriminação das igrejas. Existe a discriminação racial, existe a discriminação de cor, raça e religião, de pessoas que discriminam quem é do candomblé, quem é do candomblé discrimina da, quem é da fé, quem é da igreja, né? Mas está existindo discriminação de igrejas para com igrejas. Por exemplo, uma certa jovem me procurou, eu na condição de bispo cristão, fui procurado, porque eu conheço a vida dela, ela é uma pessoa que é cristã desde criança, só que na adolescência dela, ela teve uma passagem foi muito namoradeira, ficava com muito outro, só que isso foi lá atrás. Ela, quando foi na juventude, ela era namoradeira, só que depois ela se batizou, ficou adulta, amadureceu, e hoje ela não pratica mais isso. Só que ela está sofrendo uma discriminação de igrejas, porque mora em cidade pequena, e aí as pessoas estão discriminando ela pelo que ela foi, e não pelo que ela é hoje. Meus amados, pelo amor de Deus, Jesus Cristo perdoou a prostituta, meu Deus. Quando queriam apredejar, todo mundo queria apredejar aquela prostituta que estava lá, Jesus Cristo parou todo mundo e disse: quem nunca errou, atire a primeira pedra. Ainda assim, Jesus Cristo curou ela e perdoou ela e disse: vá e conte os meus feitos e não pratique mais isso. Então, o filho do homem, o filho do Criador, o dono do universo, perdoou uma prostituta. Porque não perdoar uma pessoa que foi batizada, que aceitou Cristo, aceitou o reino de Deus, e ainda está sendo discriminado por outras congregações para não dar uma unção a ela de missionária? Tome vergonha na cara, vocês pastores. É por isso que minha amizade com alguns cristãos, alguns pastores, são poucos por conta dessas coisas. É uma vergonha isso, viu? É uma vergonha. Eu estou muito decepcionado com a minha própria classe de cristão,
Não agravando a todos, que tem pastores aí que são maravilhosos, tem bispos aí de muitas denominações, de muitos ministérios, mas, pelo amor de Deus, gente, vamos respeitar, rapaz. Vamos ficar pegando a pessoa e julgando. Você assim, tanta gente que era do lá do Candomblé, foi pai de santo, saiu, se arrependeu, passou horrores, e hoje está convertido. Muitos já fazem grandes obras e hoje são até pastores, são bispos, são missionários. Por que a gente vai ter que estar, meu amigo, discriminando aquela pessoa? Ô, gente, pelo amor de Deus, nós somos falhos, imperfeitos, a gente não tem a obrigação de estar discriminando ninguém, não. Vamos parar com isso aí, pô. Olhando o retrovisor, quando você aponta um dedo para alguém, três está voltando contra você. E aí você está querendo destruir uma vida de uma pessoa, de uma mulher que tem uma voz bonita, que canta louvores a Deus, e quer fazer o trabalho da obra. Quando ela foi solteira, era jovem, na época estava adolescente, nunca foi casada com ninguém. Ainda assim, as pessoas apedrejando por causa do comportamento passado da pessoa. Ô, gente, pelo amor de Deus, isso é o cúmulo do absurdo, isso aí. Isso, para mim, é uma falta de vergonha na cara. Né? Principalmente porque tem muitos pastores que são submissos às suas esposas. Você, varão, pastor, bispo, missionário, que preside igrejas, claro que a gente tem que dar satisfação às nossas esposas, vocês, marido, esposa, né? Quem tem seus relacionamentos tem que dar satisfação, como eu dou. Mas a decisão e a posição de um líder espiritual, a última palavra é a dele, meu irmão. Não existe esse negócio, não. Porque Deus, ele impulsou homens aqui na terra para liderar congregações, para tomar conta de ovelhas. Mas não dessa forma que estão fazendo. Outras pessoas também, além dessa jovem, dessa moça aí, tá, já me parou na rua para falar também sobre essas questões de pessoas sendo discriminadas porque lá atrás foram homossexuais, ou lésbica, se arrependeu, não tem mais essas práticas, se batizou, mas está tendo discriminação dentro das próprias congregações. Pelo amor de Jesus Cristo, gente. Aonde é que nós vamos parar com isso? Até que ponto nós vamos viver assim? Se o próprio Filho do Homem perdoou as pessoas e sabe que cada um ele pode dar oportunidade a cada um de nós, porque a gente tem que estar subjugando as pessoas. Então está na hora de vocês das igrejas prestarem atenção, porque isso não está certo. Deus, ele é amor, ele é perdão. Deus, ele é vida. Deus, ele não é rancoroso. Deus, ele é misericordioso, ele é amoroso. Ele é paz, ele é união. É igual o Espírito Santo, da leveza, da paz. Traz tranquilidade para a nossa vida. Proteção. Você, como pastor de uma igreja, se tem uma ovelha com problema, quem tem as asas dele é a sua. Porque Deus deu isso a você, para você tomar conta das pessoas. Não para você fazer isso. Então, meus amados, irmãos e irmãs, você que deve estar assistindo aí do outro lado, com certeza irá assistir. Preste bastante atenção naquilo que você está fazendo. Porque, às vezes, uma palavrinha que nós falamos, uma coisa assim que nós falamos, a gente pode estar derrubando e fazer com que aquela pessoa entre numa depressão, vive à base do remédio e venha a morrer por causa de uma palavra que você diz. Que é pior do que uma bofetada, do que um suco, do que um tapa. Então, meus amados, vamos aprender vamos praticar aquilo que está aqui, nas escrituras sagradas. Eu acho que as pessoas usam as congregações, as religiões, para comercializar e para ganhar dinheiro. E isso não é papel de
de cristão nenhum fazer isso. Ah, não vou dar unção dela para ela ser missionária, porque ela lá atrás foi namoradeira. Meu Deus, foi lá atrás, gente. O que é que tem a ver? A pessoa foi lá atrás, hoje ela foi revertida com outra. Ela deixou a velha personalidade, se revestiu da nova personalidade. Vocês sabem disso, que a palavra de Deus diz isso. Lá em próprio João Batista, o batizador, que vocês estão fazendo completamente indo contra as 4 linhas da Constituição, que é a Constituição Espírito Celestial, que é as Escrituras Sagradas. Então, gente, não existe isso aí. Eu gostaria de frisar isso aqui para que as pessoas realmente tomassem ciência disso aí. Não ficar com preconceito com outras pessoas. Porque Jesus Cristo, ele foi amor, ele é perdão, ele é carinho, ele é misericordioso, porque ele tem as mesmas qualidades do Pai. E a gente tem que seguir isso aí. Seguir a Jesus Cristo como modelo e ajudar o próximo. A mesma coisa é um cara ser o prefeito de uma cidade pequena e ele não cuidar das pessoas. Só querer roubar, enriquecer, esquecer do pequenininho. Foi que, na verdade, não são os da elite que dá golpe, não. É os pobres que botam ele no poder. Né? Eu acho que todo mundo deveria saber disso aí. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao culto. Vamos adorar o Senhor. Vamos aqui pedir que você... Vamos ler aqui o texto aqui, né? Antes de a gente ler os textos aqui e da leitura do dia, né? Vamos fazer uma oração inicial aqui para a gente conversar com o Senhor e orar pela sua vida, orar pela sua família, que é muito importante a gente fazer isso. Vamos lá? Levante sua mão e coloque aqui. Grandioso é ti, ó Deus, excelentíssimo Senhor. Grande és tu, ó Jeová Jireh. Grande és tu, Yah, o Todo-Poderoso. Tu és o Deus do universo, tu és o Deus da eternidade, tu és o Deus de todo poder. Tu és o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas existentes. Tu és o Alfa, é o Ômega, o onipresente, é o onipotente. O Senhor causa o que venha de ser, o que quiser. Porque tudo está nas tuas mãos, tudo demanda das tuas mãos. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é o Deus de todo poder, é o Deus da eternidade. É o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Davi, de Moisés. Deus de Israel. Deus do nosso antepassado e do nosso presente. É o Deus da providência. É o Deus que proverá todas as coisas e que ele seja provido. E que ele possa prover sua vida e tirar você de toda enrascada e dê a resposta de todas as saídas que você precisa. E por isso o Senhor é o Deus da eternidade. Que o Senhor possa abençoar as famílias. Que essa oração, essa palavra, ela entre nas casas, abençoe os lares, abençoe as famílias, abençoe os casamentos, abençoe os filhos. Você que está com problema financeiro, está com desempregado, está com depressão, você que está passando por problemas difíceis, você que está aí nesse momento, passando por desemprego, por depressão, tentando até um suicídio, que o Senhor bata nessa porta agora, em nome de Yeshua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que reina à direita do trono de Deus, aquele que derramou teu sangue pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades. Nós pedimos aqui, ó Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que o Senhor salve essas vidas, salve essas pessoas que estão aí agora, nesse momento. E não deixe faltar nada. Aqueles que estão no corredor da morte nesse momento, nas filas da regulação, nos hospitais, aqueles que estão no leito de UTI, aqueles que estão agora nesse momento, os pobres, as viúvas, necessitados, os mendigos de rua. O Senhor abra-se as portas e as janelas do céu e derrame o óleo da tua unção através do teu Espírito Santo. Abrir-se os caminhos, dilatai todo nó e quebrai toda a corrente maligna, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
E tu és o nosso pastor. E só em ti nós cremos. Porque nós sabemos que o teu reino é para sempre. E aquele que tem fé e crê em ti e pratica a tua verdade será salvo. E aquele que não crê será condenado, jogado no lavo do enxofre do inferno. E por isso, ó Deus Todo-Poderoso, o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a sua casa, abençoe a sua família. Você que está com processo judicial, está com indenização, com causa trabalhista, com outros problemas que está aqui amanhã, esse processo seja desenrolado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Você que botou currículo durante a semana e não conseguiu emprego, esse seu currículo vai ser o primeiro da lista e você será chamado. Creia e tome posse dessa palavra em nome do nosso Senhor Yeshua. Em nome de Jesus Cristo, Pai. E por isso nós pedimos aqui, agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome posse dessa palavra agora. Que Deus abençoe a sua noite e a sua vida. Às vezes a gente passa por alguns percalços na nossa vida, porque às vezes a gente não procura buscar o entendimento através do Espírito Santo. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida, não é porque a gente quer que aconteça. Às vezes as coisas acontecem porque a gente tem que passar pelaquela provação que Deus quer ver até onde você vai. E Ele não deixa que teu servo sofra aquilo aonde ele não pode sofrer. Ele sabe até onde estão nossas limitações. Ele sabe onde está as nossas limitações, a nossa fraqueza. Ele sabe até onde a gente pode suportar. Então, o que acontece na nossa vida, muitas vezes são provações, perseguições, privações, apertos financeiros, perseguição onde você mora, com você, perseguição na família, no casamento, e muitas coisas que acontecem. Tem muitos irmãos aí que estão passando até fome, mas eu quero aqui te abençoar em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as bênçãos ela derrame sobre a sua vida. Tome posse agora, tenha fé em nome de Jesus Cristo. Vamos botar aqui 30 segundos e vamos ler aqui as considerações. Meus amados, vamos ver aqui o livro de Atos, capítulo 2, capítulo 14, versículo 22. Atos 14, 22, ele diz o seguinte: ali fortaleceram os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé e dizendo-lhes: temos de passar muita dificuldade para entrar no reino de Deus. Então, isso aqui está no Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 22, onde foi dito aqui aos discípulos, né, tanto o apóstolo Paulo como o próprio Jesus Cristo, e Cristo, quando ele orientou os seus discípulos, seus apóstolos, ele disse aqui claramente: ali fortaleça os discípulos, encorajando-os uns aos outros a permanecer na fé, dizendo-lhes: temos de passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. E hoje em dia é o que a gente passa. Quantas coisas e provações nós passamos durante o dia a dia que a gente passa. Por nós carregarmos a cruz de Cristo, nós passamos por muitas dificuldades, muitas perseguições e muitas coisas estão passando. Eu quero até aqui pedir a vocês que toda noite, antes de vocês dormirem, meditar nesse texto aqui, de Atos, capítulo
14, versículo 22. Você cristão, você verdadeiramente cristão, realmente, até os que estão afastados, leiam esse texto e lembre-se que no passado os discípulos de Deus passaram por essas provações. E nós que somos seguidores, que somos dessa linhagem, nós estamos passando por isso. Né? Então vamos ver o que o comentário do dia diz aqui. Na época dos apóstolos cristãos tiveram que se adaptar diferentemente às situações que surgiram. O próprio Jeová Deus, grande Adonai, os abençoou por isso. E muitas vezes eram perseguidos. Geralmente, quando menos esperavam, veja o que aconteceu com Paulo e Barnabé quando pregaram em Listra. No início, as pessoas receberam muito bem, né? E ouviram o que eles tinham a dizer. Mas depois os opositores puseram as multidões e alguns antes tinham dado atenção, apedrejaram Paulo e jogaram para fora da cidade, achando que ele tinha morrido. Mesmo assim, Paulo e Barnabé continuaram pregando em outros lugares. E qual foi o resultado? Eles fizeram um bom número de discípulos. Além disso, as suas palavras e seu exemplo fortaleceram os irmãos, sendo perseguidos, e por isso muitos foram beneficiados. E não desistimos da obra que Deus nos deu. Com certeza também seremos abençoados. Onde tem pregando a palavra de Deus, onde tem um ou dois, com certeza ali está o Espírito Santo de Deus operando. O próprio Jesus Cristo ele foi confrontado diante dos escribas e fariseus. E todos nós sabemos disso. Então, Atos 14, versículo 19 diz: Mas chegaram os judeus da Antioquia e de Icônio, que persuadiram as multidões. E então apredejaram Paulo e arrastaram para fora da cidade, imaginando que ele estivesse morto. Paulo também sofreu muito, né? E Barnabé, que era seu braço direito. Né? E Atos capítulo 14, versículo 21, ainda diz aqui: depois que declararam as boas novas àquela cidade, fizeram um bom número de discípulos e voltaram a Listra, a Icônio e a Antioquia. Ele já tinha conseguido um maior número de pessoas e convenceu até aqueles que o apedrejaram. Então, nós temos que tirar como exemplo. Quantas vezes você vai e bate na porta de um morador, ele diz não a você, não sei quantas vezes. Vai chegar uma hora que você vai bater e vai dizer: vou receber esse rapaz, vou receber essa moça. E aí ele vai te aceitar. E a sua palavra, que Deus está usando você ali, falando da Bíblia, falando do reino de Deus, e ele, você vai ganhar ele no reino de Deus. E é assim que funciona. Né? Então, salve e medite nessa palavra aí, nesse texto, Atos 14, 22. É um texto muito interessante. Quando você se sentir desmotivado a pregar as boas novas do reino, você lembre-se dessas palavras do apóstolo, de Atos dos Apóstolos, que diz aqui, 14, 22. Né? Ali fortaleceram os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé e dizendo-lhes: temos de passar por muitas dificuldades para entrar no reino de Deus. É o que está se acontecendo hoje no mundo em que vivemos. A dificuldade está em todo o planeta. Todo aquele que professa e foi batizado nas águas em nome de Jesus, ele está sendo perseguido, porque Satanás ele não tem interesse de destruir quem já está no mundo, nas festas, na bebedeira, nas drogas, na prostituição, no crime, entendeu? Porque já é dele, já está ali. Mas ele tem interesse em perturbar aqueles que estão cristãos, que não fazem parte desse mundo. Primeiro, ele já afeta a sua vida pessoal, conjugal, o seu casamento. Ou então desvia um filho seu das drogas, para más companhias, para destabilizar você até te derrubar. Porque o último vai ser você.
Então, nós temos que ser fortes, corajosos e saber enfrentar todos os problemas. Bom, nós vamos botar aqui também o nosso e-mail, né? O nosso e-mail também nós estamos aqui falando, vamos botar aqui para que vocês possam mandar seus e-mails aí, às vezes não quer comentar aqui nos comentários, mas quer mandar seu e-mail aqui para dizer qual o problema que você tem, se você está com problema no casamento, problema na família, né? Esposa se esfriou com o marido com esposa, né? Filho envolvido com drogas, com más companhias, com depressão, né? Você que está passando por ritual de magia negra, ouvindo vozes, coisa quebrando em casa, tudo dando errado, você não consegue dormir, tem crise de ansiedade, mande seu e-mail para o SOS Ajuda Espiritual, com 2 L's, como está escrito aí, @gmail.com. Mande seu e-mail, no corpo do título do e-mail você explica qual é, e no corpo da mensagem você escreve detalhe. Né? Se não quiser deixar seu nome, você pode deixar seu nome anônimo, e nós vamos, com certeza, analisar o seu caso, e dentro das escrituras sagradas da Bíblia, nós vamos te orientar com base bíblica e vamos te ajudar com certeza. E tenha certeza que nós vamos colocar seu nome na corrente de oração. Então, nesse momento, o e-mail vai ficar um pouquinho aí, depois nós vamos tirar, e nós vamos colocar aqui o vídeo de Jesus Cristo, falando aqui hoje sobre a questão dos apóstolos, né? No passado, como o apóstolo Paulo passou por perseguições, né? Barnabé, Mateus, André, Pedro e outros discípulos de Deus, o próprio Jesus Cristo foi confrontado entre os escribas e fariseus, né? E também os crédulos da Igreja Católica, né? Vamos botar aqui para vocês verem. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Tu testificas de ti mesmo. O teu testemunho não é verdadeiro. Ainda que eu testifico de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Onde está o teu pai? Não me conheceis a mim nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Eu retiro-me, e buscar-me-eis, e morrereis no vosso pecado. Para onde vou, não podeis vós vir. Vós sois de baixo. Eu sou de cima. Vós sois deste mundo. Eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Quem és tu? Isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer, julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. E o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo. Quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou. E que nada faço por mim mesmo. Mas isto falo como meu Pai me ensinou. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me porque minha palavra não entra em vós.
Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me. A mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Mas porque vos digo a verdade, não me credes. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E viste Abraão? Em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Meus amados, vimos aí que Jesus Cristo ele foi confrontado pelos sacerdotes, escribas, escrero romano, né, da Igreja Católica, que não estava gostando nada do progresso de Jesus Cristo, e todos conspirando contra ele até que o mataram. Né? E com a gente não será diferente. Muitos cristãos estão passando por isso, em outros países aí. Né? Tem irmãos aí que estão sendo torturados e mortos. Muitos aí estão passando por dificuldades, né? Sendo com bens confiscados, sendo presos, né? E por pregar a verdade. Né? Vamos botar aqui um outro vídeo aqui, falando aqui de outra realidade. Né? E antes disso, nós vamos ler aqui um texto, onde esse texto fala que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então, isso aqui está no livro de Mateus 6,33. Né? E aqui ele diz aqui na sua palavra, né? Do nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, e aqui está escrito, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, como ele próprio diz aqui, né? Ele diz aqui, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, aqui diz o quê? Se nós buscarmos primeiro o reino de Deus, fazer a vontade de Deus, adorar Ele, praticar em verdade e em justiça, as outras coisas que Ele sabe da nossa necessidade, Ele vai suprir aquilo que a gente quer. E é um detalhe importante, é que esse texto ele é bem também motivador, e você também pode anotar aí. Mateus 6,33. E no 34, para finalizar, ele fala sobre a ansiedade, e a gente não temer a nada, e deixar tudo nas mãos de Deus, que Ele providenciará e dará saída para a gente. Então, no versículo 34, ele diz aqui, não fiqueis cuidadosos, pois com o amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo, o suficiente é o dia do seu próprio mal. Então, a gente tem que procurar entregar tudo nas mãos de Deus, e é claro, é lógico que o próprio nosso Criador, e através do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus, ele diz o quê? Que também faça a sua parte que eu te ajudarei. A gente também tem que correr atrás do pão de cada dia. E as dificuldades, ele abre os caminhos para que a gente não possa tropeçar no meio das pedras dos obstáculos. Vou colocar aqui um outro vídeo, e a fonte desse vídeo é a Bíblia Inspiradora, né? É um conteúdo de cristão da rede social, e vou estar colocando aqui nesse momento para você fazer uma análise desse profeta aqui. Você já ouviu falar de alguém sobreviver a uma execução pública sem um único arranhão? Imagine ser jogado em um caldeirão de óleo fervente,
com a intenção clara de acabar com sua vida de maneira dolorosa e imediata. Esse foi o destino planejado para o apóstolo João. Mas o que aconteceu em seguida foi nada menos que um milagre divino, uma intervenção direta de Deus que deixou todos ao redor perplexos. Estamos falando de João, o discípulo amado, aquele que caminhou ao lado de Jesus e que, mesmo em sua velhice, continuava a espalhar a mensagem do Evangelho. Mas por que tentaram matá-lo de forma tão brutal? O Império Romano estava determinado a calar João. Após anos de pregações e milagres, João foi levado diante de autoridades romanas e sua sentença foi clara: morte em óleo fervente. Eles queriam eliminar qualquer vestígio do cristianismo que crescia rapidamente. Mas o que ninguém esperava era que o plano deles fosse frustrado por um poder muito maior. No momento em que João foi lançado naquele caldeirão, algo extraordinário aconteceu. Aquele que deveria gritar de dor e morrer em agonia permaneceu intacto. O óleo que queimaria qualquer ser humano em questão de segundos não teve efeito sobre João. As testemunhas presentes ficaram atônitas. Como isso seria possível? Estavam diante de um milagre vivo. O Império Romano havia tentado matar um dos apóstolos de Jesus, mas Deus tinha outros planos. O óleo fervente deveria ser a sentença final de João. Para os romanos, esse era um dos métodos mais cruéis de execução, uma forma de demonstrar poder e controle sobre qualquer um que ousasse desafiar o império. A multidão aguardava o grito de dor, a agonia e o fim daquele que pregava sobre Jesus. Mas o que eles testemunharam foi algo que mudaria completamente suas vidas. Em vez de gritos de desespero, João ficou em silêncio, em paz, como se estivesse protegido por uma força invisível. Enquanto o óleo borbulhava ao redor dele, sua pele permaneceu intacta. A temperatura que deveria causar queimaduras mortais não teve efeito algum. Como isso poderia ser explicado? Até mesmo os soldados, que estavam acostumados com execuções violentas, começaram a tremer, pois estavam presenciando algo que escapava completamente de seu entendimento. Nesse momento, ficou claro que a mão de Deus estava sobre João. Aquele que andou com Jesus, o único dos discípulos que não foi martirizado, agora estava sendo protegido de maneira sobrenatural. Esse evento ecoaria por gerações, uma prova viva de que os planos de Deus não podem ser frustrados, mesmo diante das mais brutais tentativas humanas de destruir seus servos. E a pergunta que ficava no ar era: por quê? Por que Deus escolheu poupar João de uma morte tão terrível? O que ainda estava por vir na vida desse apóstolo que fez o Senhor intervir de forma tão direta? A sobrevivência de João ao óleo fervente não foi apenas um milagre isolado, foi um sinal claro de que Deus ainda tinha um propósito grandioso para ele. Mas o que aconteceu logo depois? Quando os romanos perceberam que nem mesmo a morte o poderia parar, decidiram tomar uma atitude diferente. Se o caldeirão de óleo não o matou, talvez o exílio pudesse silenciá-lo. E foi assim que João foi enviado para a ilha de Patmos, um local remoto e solitário, onde ele supostamente ficaria longe de qualquer influência sobre os cristãos. Os romanos acreditavam que, isolando João, poderiam impedir a propagação de sua mensagem. Mas mal sabiam eles que naquele lugar isolado, Deus revelaria um dos maiores mistérios da fé cristã. Na ilha de Patmos, João não foi silenciado. Pelo contrário, foi lá que ele teve visões extraordinárias, revelações divinas que mudariam o curso da história da igreja. Foi lá que ele escreveu o livro de Apocalipse, a revelação final de Jesus Cristo. O exílio, que deveria ser seu fim, tornou-se o palco para uma das maiores obras de toda a Bíblia. O que os romanos não sabiam é que você não pode prender o plano de Deus. O mesmo poder que o salvou do óleo fervente o acompanhou no exílio. E de lá, João revelou ao mundo o futuro, os mistérios do fim dos tempos e a promessa do retorno de Cristo. Agora, imagine o seguinte: João, o apóstolo que deveria ser silenciado pela força bruta do Império Romano, está em uma ilha desolada, mas em vez de solidão e abandono, ele recebe uma série de visões gloriosas diretamente do trono de Deus. O inimigo pensava que o isolamento o destruiria, mas foi justamente em Patmos que João ouviu a voz de Jesus mais uma vez.
E o que ele viu e ouviu? O próprio Cristo glorificado, vestido de majestade e poder, revelou-se a João. Nessa série de visões, João testemunhou a batalha final entre o bem e o mal, o julgamento das nações e, finalmente, a vitória definitiva de Deus. João foi o escolhido para registrar essas revelações e trazer esperança para milhões de cristãos perseguidos na época e até para nós hoje. Imagine a força que essa mensagem trouxe para os primeiros cristãos que enfrentavam perseguições terríveis. Saber que, no final, Cristo triunfaria sobre o mal, que o sofrimento teria um fim e que Deus restauraria todas as coisas, era o que os mantinha firmes na fé. João, o sobrevivente do óleo fervente, agora era o mensageiro da esperança eterna, provando mais uma vez que Deus usa até as situações mais sombrias para seus propósitos gloriosos. E o que tudo isso significa para nós hoje? Significa que, assim como Deus estava com João naquele momento de aflição, Ele também está conosco nas nossas lutas. Mesmo quando o mundo parece estar fervendo ao nosso redor, o poder de Deus pode nos proteger e nos guiar para cumprir nosso propósito. O milagre da sobrevivência de João ao óleo fervente é uma prova viva de que Deus tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Enquanto os romanos tentavam eliminar o apóstolo, Deus estava preparando o terreno para a revelação de seu plano final. E isso nos lembra de algo muito importante. O plano de Deus para nossas vidas é inabalável, mesmo diante das circunstâncias mais sombrias. A sobrevivência de João não foi apenas um ato de proteção física, mas uma mensagem poderosa. Ninguém pode frustrar os propósitos de Deus. Ele nos mostra que, mesmo quando enfrentamos o fogo das provações, não estamos sozinhos. Assim como João foi poupado e capacitado a escrever o Apocalipse, nós também somos chamados a viver nossas vidas com fé, acreditando que Deus está conosco em todas as situações. E o que dizer de você? Quais são os caldeirões de óleo fervente que você está enfrentando hoje? Pode ser uma doença, uma perda ou uma luta interna. Lembre-se disso. O mesmo Deus que salvou João da morte brutal é o mesmo que está com você agora. Se ele fez um milagre antes, pode fazer de novo. A história de João não é apenas sobre sobrevivência física, mas sobre o poder da fé e o propósito divino. Deus usou o que parecia ser o fim de João para trazer ao mundo uma revelação transformadora. Então, que possamos aprender com isso. Nunca subestime o que Deus pode fazer, mesmo quando tudo parece perdido. Ele está sempre no controle. Meus amados, estamos praticamente já chegando no fim do nosso culto. Foi muito proveitoso e maravilhoso, eu creio que sim. E tudo que nós fazemos para o Criador, para o reino de Deus, Ele é maravilhoso. E Ele é de bom grado. E Ele sabe das nossas carências, das nossas necessidades. Um tempo que você tira, um dia ou dois, para dedicar isso, como eu estou fazendo aqui, com certeza alegra os olhos do Criador. E que você também possa compartilhar esse culto que está aqui, essa mensagem, e denunciando a nossa página, nosso culto, como se fosse spam, não. O que nós estamos falando aqui é da palavra de Deus, é de algo sério. A palavra de Deus ela é universal para qualquer pessoa, seja você católico, cristão, umbandista, candomblessista, não importa. A palavra de Deus ela é universal, independente de cor, raça e religião e aquilo que você acredita. E aqui, essa mensagem de paz para salvar vidas, né? E nós estamos vendo um mundo carente de paz. As pessoas odiosas, qualquer coisa já quer procurar uma briga, né? Já quer enramar discussão, ódio. As pessoas já perderam o amor entre as outras. Então, nada disso resolve quando a gente procura buscar a própria paz. Então, vamos fazer isso. Então, antes de nós finalizarmos aqui, eu quero ler aqui um texto aqui, Eclesiastes 3, né, para finalizar. E aqui diz aqui, no versículo 1,
Para cada coisa há um tempo, e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há um tempo para nascer, há um tempo para morrer. Tempo para plantar, tempo para arrancar o que foi plantado. Um tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir, tempo para reconstruir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para plantear e tempo para dançar. Tempo para espalhar pedras e o tempo para juntar pedras. E um tempo para abraçar. Tempo para evitar de abraçar. Tempo para adquirir, tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para lançar fora tudo aquilo que você passou. Um tempo para rasgar e um tempo para costurar. Tempo para manter em silêncio, tempo para falar. Um tempo para amar e um tempo para odiar. Tempo para guerrear e tempo para paz. Então, todo benefício que você fizer para buscar a paz é benéfico para você, e para a sua vida e para a sua família. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, e viver sempre em harmonia com Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer. É o melhor caminho que nós podemos traçar. Agora, nesse momento, vamos fazer uma oração final para que a gente possa encerrar com chave de ouro. Logo após, vamos colocar aqui o culto das três coroas com Marco Antônio, Rei Jesus. Levante suas mãos. Vamos orar agora para finalizar, agradecendo ao Criador dos céus e da terra, por estarmos aqui de pé, estar vivo, respirando o oxigênio, tendo esse privilégio que nós sobrevivemos a vários espermatozoides, que nós somos escolhidos. Então vamos lá. Grande és tu, ó Senhor. Tu és o Deus dos céus e da terra, Criador de todas as coisas existentes. Por isso, em nome daquele que está reinando diante do teu trono, sob o teu reino, teu Filho Jesus Cristo, nós agradecemos aqui por essa noite, agradecemos aqui por esse culto maravilhoso, e que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos livrai do perigo do mal. Do olho grosso, da inveja, da bruxaria, da feitiçaria, da magia negra, de macumba, de pragas e maldição, de toda inveja, de todo ciúme, que nenhuma praga, nenhuma maldição chegue perto da nossa habitação, como diz a tua palavra em Salmo 91:10. Pedimos aqui também que o Senhor também nos dê uma noite de sono de paz, e que no nosso dormir o Senhor nos proteja com o teu escudo do teu Espírito Santo. Em nome de Yeshua, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nos dê um início de semana de paz. Abra-se os caminhos, dilatai todo o nó e quebrai toda a corrente maligna, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o que sempre nos sustenta com a tua mão direita de justiça, ó Deus. E por isso eu quero aqui agradecer em oração e pedir aqui também que o Senhor perdoe nossas falhas, nossos pecados. E por isso agradecemos aqui, te pedimos, não porque temos mérito algum, mas em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Eu quero ouvir, e vocês que estão do outro lado, amém. E que a semana da gente seja de paz, seja de tranquilidade, e seja de muito amor no coração. Antes de sair de casa, faça a sua oração. Peça a Deus que sempre ajude você. Compartilhe, nos ajude com o nosso culto aqui, no nosso programa. E até o próximo domingo, se assim o nosso Senhor permite. Shalom Adonai, obrigado. Um abraço a todos. Fique com Deus.
uma coroa de ouro que brilhava na cabeça de um rei muito famoso que a usava. Hoje enfeita tão somente a vitrine de um museu. Pois este rei, que possuía seus impérios, padeceu de uma doença e o seu mal era tão sério. Sua coroa de ouro desprezou, então morreu. Uma coroa tão linda de um atleta que vencera muitas provas e alcançara suas metas, mas com o passar do tempo este atleta envelheceu e já sem forças, sem vigor, sem energia, nem se lembra mais do homem forte que ele foi um dia. Sua coroa tão linda desprezou, também morreu. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. Hoje pensando na história das três coroas, a de ouro do atleta de espinhos e ressoa nos meus lábios a pergunta: dessas três qual vale mais? E assim pensando uma vez mais nesta história, com certeza a coroa de espinhos tem mais glória. Pelo sangue entre os espinhos, Cristo deu nossa vitória. Mas no cantinho, uma coroa de espinhos, retirados por alguém de um espinheiro do caminho, ainda tem marcas do sangue do homem justo que a usou. Pois quem usava esta coroa de espinhos morreu, ressuscitou. Ele é quem reina sozinho, é o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus o Salvador. É o rei da minha vida, é Jesus meu Salvador.